Fala, meus ouvintes do Quinta Parede. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje trazemos um quadro especial, né? O especial Chadwick Boseman, né? O nosso eterno Pantera Negra, que infelizmente se foi, né? No dia 28 de agosto de 2020. E, né? Quem vos fala é Enzo, o desempregado do grupo, junto com meus companheiros do Quinta Parede. Se apresente, galera. Fala galera, eu aqui novamente, Bruno Libestini. Infelizmente hoje vamos falar sobre uma grande perda no cenário do cinema. Não estou tão animado assim, mas decidimos prestar essa homenagem no nosso podcast ao Eterno Pantera Negra. Fala galera, Sr. D aqui. Queria dizer que não somos 5, mas somos Bloods. E claro que não é uma situação muito para celebrar, né, e tudo mais, mas estamos aqui para honrar a memória desse ator que representou tanto para tantas pessoas. Fala aí galera, aqui é John. Então, sem muitas delongas, né? Nós vamos falar sobre esse grande ator para além também do Pantera Negra, né? Então é isso, tamo junto, tô meio doente, mas tamo aí. Nosso querido, né, Chadwick Boseman, né, ator afro-americano, tendo como mãe Caroline e pai Leron Boseman. Sua mãe enfermeira, seu pai trabalhava em fábrica de textéis. Eita, rapaz, eu dei essa palavra, pivete. Fábrica de tecidos. Pronto. Têxtil, velho, meu Deus. Eu não consigo, velho. Não consigo, não faz piada. Não consegue, né, pois velho? Olha pros caras, pivete. Na fábrica de tecidos. E, né, o Boseman, né, nosso querido ator, ele se formou na T.L. Hanna Wright School of English em 95, né, e escreveu sua primeira peça, né, que foi a Crossroads, e também encenou a sua peça por causa de um acontecimento com seu colega. Ele foi baleado e morto, e depois disso foi que Chadwick começou a caminhar para a vida, né, de ator, assim por dizer, né, começa a se aparecer no teatro e na tela das televisões. Inclusive ele teve seu primeiro papel, né, na televisão, que foi em 2003, em um episódio de... Eu não vou saber falar corretamente o nome, porque não sou tão bom em inglês. Eu acho que é Twird Watts, alguma coisa assim. Douglas, senhor D que entende dos Paranauê do inglês aí, se tiver errado, você me corrija. Que foi um seriado na televisão norte-americana, que era do gênero drama, né? Ele é exibido na NBC, que durou entre 1999 e 2005, tendo um total assim de 6 temporadas, e foi produzida pelos mesmos produtores da série Plantão Médico. Então, como seu papel foi em 2003, foi a partir de 2003 que surgiu, né, essa lenda. É um cara, não só por a gente estar prestando uma homenagem hoje, mas é um dos atores que recentemente eu tava fazendo algumas pesquisas sobre algumas coisas no cinema, tipo, ele era uma das minhas escolhas, principalmente pelo filme Pantera Negra, pela toda a representatividade que vinha trazendo. Tipo, acho que todos que assistiram Pantera Negra, eu tô falando Pantera Negra porque, tipo assim, eu não sou tão fã de filme de heróis, basicamente. Mas, tipo, na escala dos filmes, o Pantera Negra, nesse gênero, vamos dizer assim, é o filme que, tipo, eu mais gostei. Então, tipo, aí eu cheguei após assistir Pantera Negra, eu comecei a buscar mais sobre ele. E, tipo, na minha lista das atuações dos atores, dos melhores atores, ele era um deles.
Acho bem interessante também comentar sobre ele que no início dos estudos acadêmicos dele voltado para essa área de audiovisual, a primeira escolha dele não foi como ator. Ele tinha, assim como o nosso querido Enzo comentou que ele dirigiu e atuou uma peça, ele tinha como objetivo ser um diretor de cinema. E ele foi estudar isso inicialmente. Ele só começou a estudar atuação porque ele queria saber, ele queria se relacionar com outros atores para ser um melhor diretor. Depois de um caso muito curioso, que ele estava estudando na faculdade de Howard, nos Estados Unidos, a professora dele incentivou ele a estudar em Oxford. Só como sabemos, é uma faculdade muito renomada e muito cara. E ele não poderia pagar. Então, aconteceu que ele teve um benfeitor que pagou e custeou a faculdade dele, né, todo o curso dele. E anos depois, quando ele já fazia sucesso, foi descoberto que quem fez isso foi o nosso querido Denzel Washington. Então, realmente é uma notícia muito boa, né? Um ator tão grande incentivar jovens atores assim. Além disso, ele participou de séries um pouco conhecidas e outras não tão desconhecidas, como Law and Order, CSI New York e ER, que é sobre investigação e, na verdade, sobre médico. O primeiro papel fixo dele em uma série foi na série Lincoln Heights, e o primeiro longa que ele atuou foi chamado de The Express. Como na introdução falamos, né? Boseman é além do Pantera Negra, né? Como acabamos de descobrir aqui, tem participação em séries, teve sua peça, né? Teve também outros filmes, sem ser o Pantera, né? E nós escolhemos dois desses filmes, né? O Get Up, né? Acho que é assim. Que é a história do James Brown, né? O rei do funk, né? Americano, não é o funk do Rio de Janeiro, não, gente. Né? Que, sinceramente, a atuação dele nesse filme é incrível, né? E Boseman sempre esteve ligado a projetos de negros, né? Por ele ser um afro-americano, que sabemos que nos Estados Unidos ser negro não é muito bom, não é muito legal lá, só sofre demais. Se aqui no Brasil já sofrem, lá sofre muito. E os filmes, né, que ele faz tem uma crítica voltada para isso, não, nem que seja um pouco, né, não sei os outros, mas pelo menos que a gente escolheu, né, que é o Get Up, e o traduzido para o português, Destacamento Blood. O Get Up, como eu disse, conta a história de James Brown, né, que é um filme muito legal, eu gostei sinceramente do filme. Tem a crítica, né, do racismo pela época, também porque teve a morte de Martin Luther King, então teve uma revolta, tudo mais. O filme mostra isso, é bem legal. Mas a atuação dele é o legal. O filme já é legal, mas ele viveu o James Brown, entendeu? Ele, nossa, as falas, né? Se você assistiu Legendado, vocês sabem o que eu tô falando. O que ele encarnou no personagem, né? Isso é legal dele, porque sabemos que ele tem muito disso, né? Ele, quando pega um papel, ele vai até o final, ele vira o personagem, né? Como ele virou o Pantera Negra e teve toda essa repercussão, também ele virou o James Brown e bombou no papel. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre ele nesse filme, sobre o próprio filme também? Acredito que dos pontos que mais me chamou a atenção, não sei vocês, né? Mas o que me chamou mais a atenção é as expressões faciais dele, que
é perfeita. Eu não teria outra palavra para definir isso. Eu acredito que o que mais me chama a atenção nas atuações dele é a maneira que ele se comporta em cada cena. Parece que não não é um personagem. Parece que ele está é a vida dele ali, o natural dele. Então, tipo, nesse filme é uma das questões que mais me chama a atenção, além dos outros filmes. Tirando esse, a história de James Brown, se a gente parar para analisar, não sei se vocês pensaram nisso, ele vinha lutando contra o câncer desde 2006. Então, podemos, tipo, definir que as maiores atuações dele, ele já estava lutando contra o câncer. Então, tipo, é um ponto que é muito forte. Muitas pessoas não sabiam. Então, tipo, mesmo ele com todos esses problemas, ele foi e sempre será um dos melhores atores que eu já vi. Eu não sei se eu vi direito, mas eu acho que tu falou 2006. Na verdade foi 2016. 2016. Então o filme, o Get On Up, ele ainda não estava doente. Mas aí o que é que acontece? Esse filme, eu destaco a atuação dele por alguns fatores que eu prestei bastante atenção no filme, para além da performance, né, que já é muito boa em termos de dança, em termos de presença de palco e etc. Ele é um filme um pouco peculiar, porque às vezes ele se relaciona com o espectador através da quarta parede, né? Que ele tem uma cena logo a princípio que ele dá uma piscadinha pra gente que tá assistindo, e o diretor ele opta por vários planos também que o ator ele é colocado de forma com que parece, dá a impressão, né? E justamente essa, para mim, foi a intenção do diretor, de falar diretamente com a gente que está assistindo. E isso é ainda melhor, isso destaca mais ainda a apresentação dele, a atuação dele nesse filme, porque isso nos coloca ainda mais na trama, né? Parabéns ao diretor e parabéns para ele por absorver esse personagem, né, que é um artista, um dos maiores artistas da música mundial, interpretar de maneira maravilhosa e ainda por cima, como é que eu posso falar? Agir tão bem diante de uma proposta diferente, né, que o filme ele apresenta. Sim, cara, eu acho muito interessante falar sobre esse filme, além dele, né, porque a montagem desse filme é uma coisa muito boa, sabe? Ele não é linear, ele vai e volta, ele mostra acontecimentos históricos e ele inserido e ele não, sabe? E tem esse lance da quarta parede que você comentou, John, que é algo que funciona muito bem, sabe? Porque eu acho que eu nunca vi um filme que abusa tanto disso de forma boa, tá? Da quarta parede. A primeira coisa que eu lembro na minha cabeça é Deadpool, só que Deadpool não tem tanto quanto tem esse filme, sabe? E é diferente, e é muito bom. E a atuação dele é algo realmente espetacular, porque a gente estava até conversando nos bastidores, né, sobre assistir legendado, assistir dublado. Para além do que Bruno falou sobre a atuação e ele botar uma parte dele ali como se fosse ele, não um personagem, mesmo o James Brown sendo um personagem muito caricato, o jeito que ele se expressa, o sotaque que ele expressa, que ele pesquisou, o jeito de falar do James Brown, o jeito de falar de negros americanos, sabe, com muitas gírias, que às vezes até para uma pessoa que mesmo é fluente em inglês possa não entender certas coisas, sabe? A linguagem utilizada por todos os personagens dos filmes, sabe? O contraste que tem sobre isso é realmente muito, muito interessante. E também tem... A maioria dos personagens são negros, né? E isso também
É bem legal. Foi uma coisa também que eu gostei do filme, entendeu? Porque, beleza, tem a banda, tá, James Brown, a banda de negros. Só que fica naquilo aí, sabe? Ele não dá ênfase em nenhum outro personagem que não seja, ligado? Tipo assim, o produtor, por exemplo, ele é branco, mostra um pouquinho ali e tal. Mas ele realmente foca no James Brown, na banda, nos negros, né? Como os negros eram tratados. E é isso, velho. E aí, tem algo, quero só acrescentar uma coisa que o Douglas falou, ainda nesse lance da quarta parede, é que esse filme, às vezes as pessoas elas podem não perceber o quanto ele usa, porque ele usa de algumas maneiras muito singelas que ele não, ele fala com você como se ele não estivesse falando com você, mas pelo enquadramento, pelo lance, você percebe que ele tá narrando aquilo falando com o espectador diretamente, né? Como a gente tá falando, quebrando a quarta parede. E sobre o que Enzo, só acrescentando também com respeito a Enzo, porque o funk, o R&B, o soul, né, são gêneros, são gêneros negros, né? Até o próprio rock, o blues em si. Então, é uma parada que vem. É um filme que ele caracteriza bem isso, sabe? E eu acho que existe uma fidelidade. Eu acho que a palavra seria essa: fidelidade ao que o que foram esses movimentos e também fidelidade com respeito ao que quem é que produzia. A verdade era essa, eram brancos mesmo. Eram brancos que eram detentores da indústria, né? A indústria era branca que lucrava com uma música negra. Essa era a realidade. É uma fala do próprio filme, né? A gente é o show e vocês são o dinheiro, né? Sim, e a própria fala que tem sobre o Diabo Branco, né? O cara já tá Nossa, falando mano. sobre os produtores, né? Sobre produtores de alto escalão e etc. O cara já tá falando sobre isso de maneira metaforizando, né? Dando sequência e já introduzindo esse grande papel que foi eternizado para além da eternidade para todos, né? Vamos falar agora do filme Pantera Negra. Pantera Negra é um filme que faz parte do universo Marvel, né? Que foi construído nesses 20 anos. E ele vive o personagem que é o Rei T'Challa de uma província distante chamada Wakanda, que muitas pessoas achavam que era uma terrinha, né? Não tinha demais, mas era simplesmente a nação com maior tecnologia do planeta explorando o vibrânio, material do escudo do Capitão América. Pantera Negra, mano, eu gosto do filme, ele traz. Ele tem várias camadas, assim por dizer, sabe? Porque ele mostra. Acho que é uma das primeiras cenas do filme. Mostra a questão da colonização, né? Parece uma arma em um museu, né? Uma arma de Wakanda, né? Foi roubada, assim por dizer, e daí tem isso, né? Porque o filme ele se passa na África, né? Wakanda é uma terra na África. E aí, pra quem estuda um pouquinho de história, sabe que a África foi muito explorada, colonizada, tipo, sugaram de tudo que tinha praticamente, né? E até hoje ainda sugam. O filme ele mostra isso, e isso é bem legal. Também mostra a o poder negro, sabe? Que eu acho que foi isso que estourou, sabe? Que fez o Pantera Negra ser o Pantera Negra. É tipo assim, cara, a gente é negro, tá ligado? A gente é negro, nós somos Wakanda, a gente é foda, tá ligado? Representatividade, né, mano? Isso que eu ia falar agora. A palavra é essa, tá ligado? De Pantera Negra, pra mim. Eu acredito que Representatividade. o Pantera Negra, a gente analisando, como eu disse antes, eu não sou tão fã dos filmes que traz essa questão do herói, né? Acredito que, tipo, eu respeito todas as opiniões, mas eu não sou muito fã. Mas Pantera Negra, ele vai além de um simples filme que tem heróis. Além dessa representatividade,
é muito forte a maneira que ele se aproxima das questões sociais que todo mundo sofre, principalmente os negros. Essas questões sociais, é tipo, no meu ver, ele teve esse impacto todo pelas essas questões sociais. Então, para mim, é um filme que vamos dar exemplo. Eu sei que não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que existe os filmes de super-heróis e em um patamar diferente vem o Pantera Negra. Ao meu ver, por toda essa questão realista de representatividade que o filme traz. Então, ao meu ver, existem os filmes de super-heróis e o Pantera Negra. Vamos se dizer, em um pote diferente. É o meu ver. Não sei se vocês pensam dessa forma. Então, velho, é o seguinte. Sobre o filme Pantera Negra, eu penso que, em termos de... Porque assim, eu acho que a questão da mensagem social, eu tenho uma crítica ao filme Pantera Negra. Eu acho que a mensagem social, ela não parte de T'Challa, ela parte de Killmonger. Pra mim, esse é o ponto-chave do filme. Quando eles utilizam do vilão, entre aspas, para abrir os olhos do protagonista, né, que é o mocinho, entre aspas, também, vamos falar assim. Então, isso é um ponto muito bom, muito importante do filme, e eu chego à conclusão, no fim, de que que o monge não é necessariamente um vilão. O vilão, na verdade, ele é o sistema e como o mundo funciona em termos de indústria, em termos de exploração, em termos de outras coisas, essas questões sociais aí que você tocou. E aí, sobre a atuação dele, necessariamente, é uma atuação muito boa. A gente percebe que é um personagem que ele passa por todo um processo de superação, no sentido de que física, né? Que ele quase morre e tal, enfim. E superação também em termos de compreensão de mundo. Porque, como eu falei, o vilão, ele é usado de uma forma... eu não vou falar nem vilão, porque eu não gosto de chamar Killmonger de vilão, porque eu gosto muito de Killmonger. Que Killmonger, ele é usado de uma forma que ele desconstrói quem seria o herói, sabe? Isso é muito interessante. Então, no final, existe uma mudança em relação à própria personalidade dele enquanto herói. E aí, na verdade, eu também não... O final eu não gosto muito, mas é outra história, certo? Eu acho que não é para esse episódio, não. Eu acho que isso aí é só quando a gente for falar de Pantera Negra mesmo. Do filme sozinho. Inclusive, peça um podcast Pantera Negra, né? Mas eu queria comentar que são duas visões diferentes baseadas em criações diferentes. Porque vamos lembrar assim, galera. O T'Challa, ele foi basicamente criado em berço de ouro, né? O pai dele, vale ressaltar que o Pantera Negra no universo Marvel surgiu no filme do Guerra Civil. E acontece a morte do pai dele. Se você não assistiu, vai assistir, cara, já tá na hora. A partir daí, vem a possibilidade de herdar o trono dele. Inclusive, esse é o momento de início do filme do Pantera Negra. Então, temos duas visões. A visão do T'Challa, que mora na sociedade, digamos assim, mais tecnológica de todo o planeta e que quer cuidar do povo dele. E nós temos o Killmonger, que foi abandonado. Não vou entrar em detalhes por quê, mas ele é de Wakanda também. E ele vivenciou o mundo lá fora. Ele serviu no exército, ele trocou tiro com a Rondesp. Eu sei que você tá rindo, Bruno. E ele sabe da realidade do sofrimento dos negros no mundo. Então o que ele quer fazer? Ele quer dividir a tecnologia de Wakanda com o mundo. Mas ele não quer só dividir. Ele quer revidar.
Ele quer se vingar, ele quer armar o povo dele, quer soberania, digamos assim. E esse é um embate maior do filme. Eu acho que não é um embate de luta física, é um embate de luta social e ideológica. Então, o Pantera Negra, como primeiro personagem de quadrinho negro da história, e ter uma adaptação para pessoas negras se identificarem e se verem como, caralho, agora eu sei o que esses brancos sentem, sabe? É assim que eles se sentem. Tem um herói pra mim agora, eu tenho uma representatividade. Assim como lançou o filme da Mulher Maravilha e as meninas se sentiram representadas pela primeira heroína, sabe? Então, eu acho esse o aspecto mais forte desse filme. E eu acho que eu posso finalizar com a frase do Killmonger, né? Não me mate, me enterre junto com meus ancestrais que se jogaram dos barcos quando eram escravos. Exato, velho. Eu vejo muito mais por esse sentido, eu vejo a importância do filme pela mesma linha que você, no sentido de representação mesmo. Eu não acho que ele é tão efetivo enquanto luta social. Claro que representação também é uma luta social, só que eu falo assim no sentido de revolução social, que já seria outra coisa. Por isso que nesse ponto, eu acho que o Monger, o problema dele é que ele buscava as coisas certas de maneira errada. Essa é a questão, sabe? Exatamente. Porque eu vou falar, talvez a gente corte depois, mas eu tô com vontade de falar, porque assim, velho, Ele só qual é a conheceu resolução? violência desde o início, né, mano? Então, Velho, e qual é a resolução da coisa? Quando chega no fim, a gente tem o T'Challa que, vamos, dando discurso na ONU, vamos colaborar com as novas tecnologias, blá blá blá, e vou lá fazer uma ONG lá nos Estados Unidos. O final, velho, é uma filantropia de qualquer país desenvolvido, tá ligado? Que já faz, entende? Não é algo que vislumbra uma mudança em termos de estrutura social. E era isso que o Monger queria. Claro que ele queria de uma forma diferente, errada, né? Como eu falei, ele queria destruir tudo e queria tacar o foda. Mas é isso que me incomoda no fim do filme. Mas enfim. Quem tem mais algum comentário a fazer, é isso. Inclusive, se você quiser um podcast exclusivo, comenta lá no nosso Instagram, @quintaparede, e a gente vai estar atendendo o seu pedido com maior honra. tem um underline antes do Quinta Parede, mas tudo bem. Mas se você colocar Quinta Parede lá, aparece sempre, porque estamos fazendo um trabalho excelente no Instagram, isso, tá? O próximo filme é um filme dirigido pelo Spike Lee, que atualmente está na Netflix. Então, se você ainda não assistiu, assista. Que é o Destacamento Blonde. Vamos se dizer. É assim, né? Acho que meu inglês tá meio enferrujado, mas acho que dessa vez eu acertei. Blood, pô. Blonde é loira. Verdade. Aí, estamos aqui. Destacamento loira. Estamos aqui na aula de inglês também com o nosso professor. Aí ficou loira. Ficou loira. Telecurso 2000. Duolingo pagando. Por isso que é importante você fazer curso de inglês, porque quando eu era pequeno, meu pai queria que eu fizesse e eu nunca fiz. Mas enfim, vamos lá. O filme conta a história de um grupo de veteranos que participaram da Guerra do Vietnã. E basicamente, bem resumidamente, o filme se baseia na missão desses veteranos em retornar ao Vietnã, né, para recuperar os restos mortais do quinto amigo, que é o Norman. E é aí que inicia a trama. Eu não sei se vocês concordam, mas esse é um filme de guerra que em um certo período se torna um filme de assalto. Então ele é um filme híbrido. Ou eu tô errado, ou eu tô muito louco.
Eu O que é que Eu vocês acho, acham? é bem concordo mais ou interessante. menos Eu contigo. acho não, eu acho muito interessante como o Spike Lee ele trabalha, porque eu acho que ele, no fim das contas, ele não é nem de guerra, mas que ele não é nem de assalto, acho que ele é um drama, tá ligado? Um dramão. Porque, assim, a direção eu acho muito boa, né? Nem porque é o Spike Lee, né? Ele é um cara extremamente conhecido e tal. Mas eu acho interessante alguns recursos simples que ele já usa, como quando ele se refere ao passado, né? Ele costuma usar o enquadramento de 4x3, né? E aí, tipo, quando ele se refere ao presente, ele usa o outro enquadramento que, com a tela mais, como é? Mais larga, né? Mais na horizontal, Widescreen. enfim. E aí, screen, vamos falar assim. É, e aí, isso já é um recurso simples, mas que meio que caracteriza essa passagem de tempo e as mudanças, os nuances de tempo que o filme faz. E sobre o lance da guerra, é interessante porque o filme, ele, como o Bruno falou, né, ele traz esse lance da guerra, porque a guerra é o principal elemento do filme, né? É o que constrói a narrativa. Porque como eles eram heróis de guerra, eles eram soldados, né, heróis de guerra. Não sei se eles são reconhecidos como heróis de guerra. Essa é uma questão que o filme levanta já, desde imediato, pelo fato de eles serem negros, né? Porque eu acho que dos três filmes, velho, eu acho que, apesar de Pantera Negra ter uma temática racial forte, eu acho que esse filme tem uma temática racial mais forte ainda. Porque esse filme ele consegue trazer uma temática racial desde os anos 60, 70, tá ligado? Até atualmente ele consegue mostrar um panorama, tá ligado? Muito grande de luta racial. Desde a guerra, de como os negros eles iam pra guerra de forma que eles fossem, de certa forma, como é que eu posso dizer? Descartáveis. Autoafirmados, né? Enquanto cidadãos americanos, com seus direitos e etc. Iam com essa esperança e acabavam lutando por um país que não reconheciam eles, né? E isso é uma parada muito forte. E como depois de tantos anos as coisas não mudam, né? O final do filme ele mostra isso. Enfim, eu tô falando como filme de maneira geral, mas vocês aí podem já entrar falando do carinha de Boseman. Sim, mano. Eu queria primeiro falar, não vamos ser saudosistas aqui. Acho que na fala de John, primeiramente, ele citou que o diretor desse filme foi o Spike Lee, né? Mas não comentamos o nome dos diretores dos filmes anteriores. Então, só a título, o diretor do Get On Up, que é o filme do James Brown, é o Tate Taylor, e do Pantera Negra é o Ryan Coogler, tá? Queria iniciar minha fala falando que esse filme, ele é perfeito para o momento, o estado do ator, sabe? Porque é evidente que a gente vai ter que falar que a busca do Norman, que é o próprio Chadwick, foi porque ele morreu, né? E ele morreu atualmente, né? Por isso que estamos fazendo isso. Não só por isso, na verdade, né? Mas mesmo ele estando morto, a vivência dele, a forma de convivência com os companheiros na guerra e na vida, os ensinamentos, a liderança, a imagem dele paira na vida de todos, mesmo depois da guerra, sabe? Mesmo depois da perda. Os ensinamentos, a forma de agir, a forma de liderar, a valorização do outro, do amor, de Deus até, sabe? Isso perpassa o filme e principalmente a representatividade que ele deixa e que ele buscava para as pessoas. E outra coisa que John comentou que é muito interessante sobre a forma da abordagem, o filme mostra cenas reais de negros, fotos inclusive com nome, momentos. E inclusive isso se comunica com o momento atual que estamos vivendo. Esse filme é de 2020, junho de 2020, então mostra movimentos como Black Lives Matter, sabe? Vidas negras importam. Então, esse filme é incrível. Podemos se dizer que esse filme foi a despedida do Boseman, né?
Com certeza. uma despedida com chave de ouro, sem não temos o que falar mal desse filme, tanto pela atuação, tanto com a parceria com o Spike. Antes de assistir o filme, eu tinha medo da abordagem em respeito ao trauma dos atores à guerra. Eu tinha medo de ser tipo uma abordagem muito massiva, e pelo contrário, uma abordagem perfeita, sem tirar, sem, como é que eu posso dizer, sem ultrapassar os limites aceitáveis de tipo, tá sendo muito massivo, tá cansativo, só tá focando muito nisso. Não, acho que tipo foi a união perfeita, e essa para mim é um filme sensacional. Inclusive nossos caros colegas presentes aqui se emocionaram e choraram no filme, né? Então, para esses amorizinhos aqui chorarem, é porque a mensagem do filme foi recebida com sucesso. E é isso aí. O filme, né? Vou pegar um pouco de que vocês todos já falaram, né? Principalmente no momento no qual estamos, né, na luta da liberdade negra, né? Vocês devem estar vendo bastante coisa acontecendo nesse ano, né? Os negros estão... A revolta, né? Tá muito mais evidente. No Instagram mesmo, toda hora aparece uma coisa, algo que mais ou menos um ano atrás você não se via tanto, por conta até do Vidas Negras Importam, né? Eu não vou falar inglês porque eu não sei falar inglês, mas vocês entenderam. Desculpa. Eu quero falar sobre o Boseman, né? Porque em todos os papéis ele tá incrível, e como nosso amigo Bruno falou, parece que foi uma despedida, sabe? O filme, ele se encaixou muito bem, sabe? Parece que assim, não sei, parece que foi uma coisa, até falar aqui, parece que foi uma coisa divina, sabe? O universo olhou assim e falou: não, você vai fazer esse filme porque esse aqui vai ser sua última mensagem, sabe? E é massa, velho, porque no Pantera Negra você já tem essa representatividade, né, com o povo negro, que muito legal isso. E no Five Bloods, né, destacamento Blood em português, e tem essa representatividade com os companheiros, né, do exército, né, o Paul, o Watch, tem mais dois que eu esqueci o nome agora, mas, né, e isso é legal porque o Norman, né, que eu acho que é o nome dele no personagem, ele passa uma mensagem, sabe? Ele tá sempre ali, tipo, ele é o líder, sabe? Ó, eu sou o Norman, eu sou o líder, mas ele não se comporta como um líder autoritário, mas sim como um líder que tá ali, ó, pega na sua mão e vai contigo, sabe? E isso é muito legal, porque no Pantera Negra ele também passa essa mensagem, sabe? Tipo assim, ó, você tem alguém agora, sabe, para te representar nos filmes, sabe? Você tem, entenda que no cinema eu sou o herói, mas na vida você também pode ser um herói, sabe? Tipo isso. E no destacamento 2 também tem isso, sabe? Ele pega o Paul, né, que é seu melhor amigo na guerra, que sofre bastante com isso. Tipo, mesmo após a morte, tá ali presente na vida do Paul, dando, aconselhando, sabe? Papo, como o Paul teve trauma, né? Conversando no seu ouvido, vendo o seu espírito. E isso é o legal, sabe? Porque Chadwick, né? Chadwick, não sei, Chadwick Boseman, ele morreu, cara. Tipo, tem uma semana, se não me engano, né? E isso, ele deixou uma mensagem dele. E a mesma coisa que ele deixou no filme, sabe? Então,
esse é o legal, sabe? Destacamento Blood veio realmente, acho que foi a despedida dele de, ó, já fiz, essa vai ser minha última mensagem. E o filme mostra muito disso. Parece que o filme ele foi feito pelas pessoas que se, acho que é mesmo que se visualizaram em Shadwick no Pantera Negra e que na morte sentiram sua falta, porque tem essa procura do corpo dele, né? Essa procura da saudade, da falta que ele fica, né, nos nossos corações. Eu queria falar uma coisa que, só para uma informação adicional, é que ele ainda tem um filme ainda que ele atuou, que vai ser lançado póstumamente, né? Que é o Ma Rainey's Black Button, que é dirigido pelo George Wolfe. Por sinal, um filme que traz a Viola Davis, né? Que é uma atriz também negra, vencedora de Oscar e tal. Que também Então, tá no Get On Up, né? Que também que está no Get On Up, exatamente. Que é a mãe dele. E aí, e sobre ainda o filme, o Blood, os Bloods, né, o Destacamento Blood, e é um filme que ele também fala muito sobre a culpa, né? Eu acho esse ponto interessante porque a gente percebe que eu falo não só a culpa do Paul, né? Porque mostra que ele tem uma culpa pelo fato de ele carrega uma culpa por Norman ter morrido junto com ele na hora ali do ataque e tal, mas também uma culpa pelo lance do massacre, né? Porque os negros, eles estavam lutando contra povos que os Estados Unidos se impunham enquanto esses povos. Então, o negro ele estava mais próximo dos vietnamitas do que dos americanos, sabe? Tanto é que no filme ele mostra frequentemente aquela radialista, né, que fica mandando mensagem alertando, abrindo os olhos deles com respeito a isso, porque os vietnamitas eram igualmente inferiorizados quanto os negros, né? E existe uma dor de ambos os lados. O filme ele fala disso e isso tem toda a conexão com toda a discussão que todos os três filmes que escolhemos trazem, que é para até além da discussão racial, a parada de pessoas, né, que são, que são inferiorizadas e que são, como é que eu posso dizer, segregadas e etc e tal. Então, o filme, esse terceiro filme que nós escolhemos, ele consegue trazer uma abordagem assim, eu acho que muito ampla e muito bem assertiva, sabe? É uma parada assim que eu fiquei impressionado como ele consegue tocar em muitos pontos e consegue tocar todos os pontos de forma necessária, sabe? Assim, de forma sem enrolar, sabe? Mas também de forma responsável, essa é a palavra, de forma responsável. Sim, mano. E não só em relação ao massacre, sabe? Que você falou assim, que você falou, e dos negros, né? Que eles são os peões no xadrez, né? Na guerra ali, eles são os peões, são os primeiros, estão na linha de frente. Qualquer coisa, o primeiro a morrer são eles, entendeu? Os Vietnãs também tem isso, sabe? Tipo, eles são menosprezados. E outra coisa que o filme também mostra é as vítimas, né, da guerra, após guerra, entendeu? Que são pessoas que tiveram seus corpos, né, perdendo membros por causa de minas, tudo mais, que você vê que o filme ele trata, né, tanto que tem algumas falas dos personagens que fala, meu pai serviu, não sei o que, aí tipo os personagens, né, os Bloods, eles ficam meio assim, tipo, o filme não fala, sabe, mas tipo assim, meio que mostra que os caras estavam ali, sabe, que eles podem, pô, será que a gente matou o pai desse cara, sabe? Meio, ou matou o tio dele. O filme, ele traz isso, né? Que, tipo, o peso, sabe? Que o cara, que eles ficam ali, de, cara, a gente nem ganhou liberdade no nosso país. A gente, como vocês mesmo falaram, né? E o filme fala, a gente nem é representado no nosso país. Tipo, os Estados Unidos caga pra gente. E a gente veio pra cá
você viu um país que tá pouco se fudendo, assim por dizer, e olha o que a gente fez, sabe? Será que a gente matou? Será que essa criança tá assim por causa da gente? E tem isso da guerra, né? Também, o Bruno também falou do... Ah, é um filme de ação com roubo, né? Que o filme também mostra isso, né? Dos caras querendo pegar o ouro ali, tudo mais, tesouro. Então também, né? A exploração de terras estrangeiras, né? Como também mostra no Pantera Negra, a exploração de metais preciosos. E isso, o filme ele abrange muita coisa, sabe? Não fica só uma bolha, que é só racismo. Não, ele traz o, o racismo, ele traz os dois países, né? As duas culturas, né? Os afro-americanos, os vietnamitas, traz também a exploração do país e o filme ele abrange muito. Eu gostei demais desse filme. Eu não botei muito, desculpa, arrotei. Eu não botei muita fé no filme, sabe? Mas depois que eu assisti, é muito bom, muito bom, muito bom. E ainda mais a quarta parede, né? Que também tem isso nesse filme. Achei muito interessante. Assistam, recomendo super. Mas é isso, né? Eu acho que podemos encerrar aqui, né? Prestamos uma homenagem a esse, não só um ator, mas um ícone que trouxe para representatividade e uma imagem para tantas pessoas em meio a esse momento que estamos vivendo agora, né? E é isso. Rest in power.